mundo parece caminhar sobre uma linha cada vez mais frágil. Conflitos regionais se acumulam, alianças militares se tensionam e grandes potências voltam a falar abertamente em força, território e recursos estratégicos. Diante das guerras em curso, da escalada diplomática e do avanço militar em várias regiões, cresce a pergunta que assombra governos e sociedades: estamos realmente à beira de uma guerra total, capaz de envolver o planeta inteiro? O Oriente Médio tornou-se um dos principais focos de instabilidade global. O confronto indireto entre Israel e Irã se intensificou por meio de aliados regionais, ataques pontuais e ameaças abertas. Cada ação gera resposta proporcional ou maior, criando um ciclo perigoso. A região concentra interesses religiosos, energéticos e estratégicos, fazendo com que qualquer erro de cálculo possa atrair potências externas e ampliar o conflito. A guerra em Gaza ultrapassou as fronteiras locais e ganhou impacto global. O conflito envolve Israel, Hamas e aliados indiretos do Irã, enquanto provoca crises humanitárias e pressão internacional. Países se dividem politicamente, rotas comerciais são afetadas e o risco de uma expansão regional cresce. Gaza tornou-se um símbolo de como guerras locais podem gerar instabilidade mundial duradoura. O Irã aposta em uma estratégia de dissuasão indireta, fortalecendo grupos aliados e ampliando sua influência militar. Essa postura busca evitar confronto direto, mas aumenta o risco de guerra regional. Ao desafiar Israel e interesses ocidentais, Teherã pressiona os limites da diplomacia. A combinação entre poder militar, ideologia e ambições regionais torna o Irã um ator central na crise global atual. A invasão russa da Ucrânia permanece como o maior conflito armado da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Moscou desafia a ordem internacional ao redesenhar fronteiras pela força, enquanto Kiev recebe apoio militar e financeiro do Ocidente. O conflito desgasta economias, redefine alianças e mantém o risco permanente de escalada, especialmente se a guerra ultrapassar os limites territoriais atuais. A presença da OTAN no conflito da Ucrânia ocorre de forma indireta, mas constante. O envio de armas, inteligência e apoio logístico aproxima perigosamente a aliança de um confronto direto com a Rússia. Qualquer ataque a um país membro pode acionar cláusulas de defesa coletiva. Esse cenário torna a guerra europeia um dos principais gatilhos potenciais de um conflito global. A China adota uma política expansionista silenciosa, baseada em poder econômico, tecnológico e militar. O controle de rotas marítimas, a pressão sobre Taiwan e a disputa por influência no Indo-Pacífico elevam a rivalidade com os Estados Unidos. Pequim evita guerras diretas, mas prepara-se para elas. Essa estratégia de longo prazo adiciona tensão estrutural ao sistema internacional. As intervenções diretas da administração Trump marcaram uma ruptura diplomática relevante. A operação para capturar Nicolás Maduro na Venezuela reacendeu temores de intervenções militares abertas nas Américas. A mensagem é clara: interesses estratégicos justificam ações unilaterais. Esse tipo de postura enfraquece acordos multilaterais e normaliza o uso da força como instrumento político internacional. As pressões para anexar a Groenlândia geraram um choque diplomático com a Dinamarca, aliada histórica dos Estados Unidos e membro da OTAN. Declarações sobre o possível uso de força ignoram alianças tradicionais e ampliam fissuras no bloco ocidental. O episódio revela como interesses estratégicos, recursos naturais e localização geopolítica podem se sobrepor a acordos históricos. A disputa global por terras raras e semicondutores tornou-se um fator central das tensões internacionais. Esses recursos são essenciais para a tecnologia, defesa e economia digital. Países buscam garantir suprimentos estratégicos, inclusive por meios políticos e militares. O controle dessas cadeias produtivas pode definir vencedores e perdedores em futuras guerras, tornando recursos naturais novos campos de batalha. O mundo atual é multipolar, fragmentado e instável.
Diferentes centros de poder competem sem uma autoridade global capaz de mediar conflitos de forma eficaz. Instituições internacionais perdem força, enquanto alianças militares ganham protagonismo. Esse cenário reduz previsibilidade, aumenta riscos e torna conflitos regionais mais propensos a escaladas rápidas e descontroladas. Apesar dos discursos diplomáticos, o investimento em armamentos cresce em ritmo acelerado. Países modernizam arsenais, ampliam forças militares e testam limites estratégicos. A diplomacia existe, mas opera sob pressão constante. Quando canais de diálogo se enfraquecem, decisões militares passam a falar mais alto, elevando o risco de erros irreversíveis e confrontos de grandes proporções. A soma desses conflitos não garante uma guerra mundial imediata, mas cria um ambiente propício ao desastre. Tensões simultâneas, alianças armadas e disputas por recursos formam um barril de pólvora global. A história mostra que grandes guerras não começam de repente, mas por acúmulos de crises mal resolvidas que em algum momento escapam ao controle. As tensões crescentes entre as grandes potências globais e o avanço da corrida armamentista nuclear acendem um alerta para a possibilidade de uma nova guerra de proporção mundial. Em 2024, as despesas militares em todo o mundo atingiram 2,7 trilhões de dólares, segundo dados do Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo, (SIPRI). Esse é o maior aumento anual registrado desde o fim da Guerra Fria, em um contexto em que a discussão sobre o uso de armas nucleares volta a acontecer de forma cada vez mais aberta entre os países. O mundo se dirige, com os olhos bem abertos, para uma guerra mais ampla, ante os crescentes riscos de escalada na Ucrânia, alertou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Temo que o mundo esteja avançando, como um sonâmbulo, para uma guerra mais ampla, e temo que esteja fazendo isso de olhos bem abertos, afirmou, em um discurso particularmente sombrio. O mundo não vive ainda uma guerra total, mas caminha perigosamente próximo de seus limites. A pergunta central não é apenas se o conflito virá, mas se as lideranças globais conseguirão evitar que rivalidades se transformem em destruição em escala global. O futuro dependerá menos das armas disponíveis e mais da capacidade política de conter ambições, medos e interesses antes que seja tarde demais. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.